Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Eu sou Caio Miranda Carneiro. Quem ainda não acompanha a gente, recebeu aí esse link de alguma forma, segue a gente nas plataformas. Nosso podcast sai toda terça-feira, né, no streaming do Spotify, do Apple Podcasts, do Anchor, Google Podcasts e o Castbox. E também em vídeo no meu canal do YouTube. Para quem quiser seguir lá é Caio Miranda Carneiro, tanto no YouTube como no Facebook, como no Instagram. E aí você buscando isso aí no Google, você acha fácil, não tem erro. A gente procura falar de vários temas. Hoje eu estou aqui recebendo duas convidadas muito especiais que vão falar de um tema que, assim, se a gente não falar dele, a gente finge que ele não existe, principalmente nós homens aqui, porque a gente já cresce sempre estimulado a praticar esporte. Mas e a mulherada? Aquele papo de, futebol é para homem, mulher não joga bola, mulher não foi feita para o esporte e tudo mais, que faz muito na piadinha. Isso pode ter impactos desastrosos para muitas jovens que têm o desejo de jogar esporte, de seguir até carreira nisso, representar o Brasil numa Olimpíada, mas não só isso. Esporte é saúde, esporte é bem-estar consigo mesmo, é cuidar do seu corpo, né? Faz parte do equilíbrio de uma boa vida saudável. Hoje a gente vai falar aqui da importância do esporte, das modalidades esportivas para as mulheres. Não só mulheres com mulheres, mas mulheres com homens também, porque tem vários esportes que dá para jogar em conjunto, em família, entre amigos, sem preconceito, sem problema nenhum, coletivo ou individualmente. E na fase adulta, na fase criança, na melhor idade também, os idosos também têm que praticar esporte, e é super possível, é bom. Então eu estou aqui hoje com a Lígia Pontes e com a Paula Corsacas. Não, acertou. Corsacas, beleza. É raro, mas muito bem. Elas são criadoras do Teia Esporte Clube. Então aí, mulherada que estiver ouvindo, os homens que estiverem ouvindo e que tiverem também intenção de indicar para a mulherada que quiser buscar uma resistência para poder praticar o esporte, abrir espaço para as mulheres, elas vão se apresentar e vão dizer um pouco da dificuldade que é. Elas têm uma experiência muito legal da ocupação de espaços públicos por mulheres, porque aí você que está me ouvindo, você que é homem, você sabe como que é. Se chegar numa quadra ali num parque e fazer um próximo para jogar um futsal, um basquete, já é difícil, você tem que chegar ali, já é uma coisa que você vai... Imagina uma mulher, chegar lá um grupo de mulheres e falar, aí agora nós vamos fazer o próximo, vai ser 2 times de menina. Dificílimo. Então elas vão contar um pouco disso. E então, Paula, Lígia, comecem, se apresentem quem são vocês e tal, e explica um pouco dessa experiência. Bom, eu sou Paula Corsacas, que o Caio já me apresentou. Trabalho com esporte, sou fruto das boas experiências que eu tive o privilégio de ter quando era criança, de ter pais que me incentivaram a vida inteira a praticar, mesmo sendo menina. E me formei em esporte, é a minha área de atuação, e já há alguns anos tenho atuado voluntariamente também como ativista pelo direito das meninas e mulheres praticarem esporte. Acho que veio muito da experiência pessoal. Encontrei com a Lígia na quadra, né, Lígia? Foi assim que a gente começou a história do Teia Esporte Clube. Sou a Lígia Pontes, sou consultora de eficácia e felicidade no trabalho e me envolvi com o esporte, com o Teia, enfim, com a Paula desde criança. Tive o privilégio de praticar também na escola. Fiquei anos, né, sem praticar depois da faculdade, onde eu jogava basquete. Uma história também de muito esforço para as mulheres conseguirem montar um time de basquete. E aí, depois de 15 anos, mais ou menos, encontrei a Paula também num time de basquete e vi o quanto que é difícil a gente conseguir juntar um grupo de mulheres, encontrar um espaço que a gente se sinta, né, autorizada a utilizar para praticar uma atividade física ou simplesmente para a saúde, né? Ou praticar uma atividade física para você ter um momento de descontração com outras mulheres. E aí a gente acabou criando o Teia a partir dessa dificuldade que a gente teve, também de ouvir outras mulheres, o quanto que para muitas delas é um desafio gigantesco conseguir chegar até um lugar para você praticar uma atividade física, um esporte, principalmente o coletivo, né? E fala um pouco o que foi esse grupo de basquete que vocês criaram aí, chamado Magic Minas. Como que foi essa experiência?
O Magic Minas existe já há alguns anos. A gente se encontrou lá no Magic Minas. Ele foi criado por um grupo de mulheres que tinha interesse em praticar algum esporte. E aí foi bem despretensioso. Elas começaram a jogar, decidiram, né, jogar basquete na quadra do prédio de uma das meninas. Aí teve que mudar de quadra, então, mas a gente percebe que era sempre num ambiente bem particular, né? A quadra do prédio que uma das meninas do time morava. O time foi crescendo, eu entrei no Magic Minas em 2017 e a gente ainda, a Paula também, né? E a gente jogava nesse condomínio por uma razão, né, financeira, que a gente queria ter uma técnica e aí precisava dividir o valor do salário da técnica, né, entre a gente, e aí estava ficando muito pesado. Fizemos uma divulgação no Facebook e aí com isso um monte de mulher apareceu. Foram mais de 80 mulheres, isso não caberia na quadra de um condomínio. E aí uma das meninas descobriu a quadra na Praça Rotary. E aí fomos um dia lá, tinha uns caras jogando futebol, que jogavam todos os dias. Eu já me antecipei, né? Já fui lá na frente. Mas, enfim, curtando a história. A gente conseguiu jogar um dia, na outra semana a gente não conseguiu. E aí a gente montou um evento no Facebook, começamos a chamar um monte de gente. Mas como não conseguiu? Conta mais com detalhes assim. Como que é essa experiência? É que a gente nem dei os detalhes, porque isso meio que faz parte até, né? Infelizmente, da nossa rotina de querer entrar numa quadra. Eu acho que a gente acabou transferindo o grupo do Magic Minas de um espaço privado para o espaço público, que é essa quadra lá no Santa Cecília. E a primeira noite em que elas negociaram com os caras, falaram, ok, beleza, mas acho que eles não acharam que era sério, que as meninas voltariam toda semana. E numa segunda tentativa, na semana seguinte, eles começaram a tirar sarro, na verdade. Falaram, a gente não vai sair da quadra não, espera aí, falta um gol e tal. Começaram a fazer piadinha e falaram, a gente não sai. E as meninas ficaram realmente acuadas, com medo de sofrerem, né, estavam sendo, né, agredidas verbalmente, ficaram com medo de algum outro tipo de violência, saíram fora, mas ficaram muito... né, com raiva. E rolou essa mobilização de Facebook contando a história e falou, escuta, será que a gente consegue ocupar aquele espaço? E foi quando aconteceu esse quase 100 mulheres chegando numa praça pública em 10 de julho de 2017, 2018? 2017, né? Inclusive a Magic Paula, e o nome do time foi em homenagem a ela. Né, já existia. Então o time existe desde 2015 ou 2017, agora eu não lembro exatamente, mas foi justamente por conta da Magic Paula esse nome, então foi um marco, né, ter a Magic Paula na ocupação da quadra. E aí com isso ficou provado que quando a gente se junta, a gente consegue ocupar os espaços que a gente tem direito. A escolha dessa quadra também veio por uma questão de segurança, uma quadra bem localizada, né? Ela tem uma boa iluminação. E isso a gente sempre tem que levar em conta, de como que a gente faz para chegar, como que é para quem vai de carro parar o carro. Né? Tem um posto da polícia. Tem um posto da polícia ali, exato. Então tem. Onde é essa Praça do Rotary, exatamente? Ali perto do Mackenzie, né? Do metrô Mackenzie. Eu esqueci o nome no bairro da Santa Cecília, né? Cecília. Perto da região ali da Amaral Gugel. Né? Fica pertinho do... É uma praça e tem a quadra, né? Dentro da praça. Na praça, paralela a Maria Antônia, para baixo ali. Isso. Pertinho do Sesc Consolação também. Que aí quando chove a gente vai bater uma bola ali, quem consegue no Sesc. Que legal. Nossa, é verdade. Tipo, eu passo ali todo dia na frente e eu nunca parei para ver a quadra lá dentro. Segunda à noite, a partir das 8 horas, tem as meninas treinando. Conquistaram o espaço? Pô, acho que foi uma repercussão muito interessante, né? Acho que tem uma coisa que é importante dizer. Acho que levar 100 mulheres para a quadra para fazer uma ocupação tem a ver com a identificação. Acho que todo mundo se sentiu representada naquela opressão que sofreram por tentar praticar e não poder, né? Por um machismo instituído. Então acho que foi a voz de muito mais mulheres do que o Magic Minas imaginava. E pela visibilidade, a Magic Paula, a gente conseguiu levar na época a subsecretária de esporte do município, que também era ativista aí pelo direito das mulheres,
E isso abriu um canal muito interessante de diálogo com o poder público, né? Então a Secretaria de Esporte se sensibilizou e as Magic Minas conseguiram não só essa quadra da Rotary, então garantido assim toda segunda-feira, mas como não é um clube esportivo, sempre é um espaço público menos controlado, né? Então precisa ter essa negociação com os grupos, os coletivos que usam. E a gente conseguiu também outras 2 quadras no Parque da Aclimação, dentro do clube esportivo que existe, que está reservado toda quarta-feira, com isenção de taxa de aluguel, o que foi uma conquista. E às sextas-feiras, o Mané Garrincha, que é uma quadra coberta, um ginásio. Então, cara, né, sair de uma condição precária para conseguir treinos 3 vezes por semana em espaços públicos cedidos pela Secretaria, foi uma super conquista, né? Acho que é um simbolismo importante de quando a gente se mobiliza do ponto de vista cívico, a gente consegue mudar a realidade, né? E, pô, legal, vamos aproveitar esse gancho. Eu apoio bastante o esporte de maneira geral, o esporte universitário também, pela FUP, né? Eu acho que no Brasil, tanto ao longo da trajetória escolar, né, ensino fundamental, médio, como também no universitário, a gente subaproveita muito o potencial que essa atmosfera, desse período da vida que é o estudo, para homens e mulheres, para todo mundo poder se desenvolver como ser humano, e o esporte é chave nisso, né? Como que vocês veem o papel do poder público para contribuir nisso? E se vocês, nessa experiência do TEIA, perceberam que isso é uma demanda que transcende classe social, ou seja, tanto mulheres de classe média, de elite, como pessoas mais da periferia, mais vulneráveis socialmente, todas as mulheres, de maneira geral, têm uma dificuldade de ter espaços e ambiente para praticar um esporte de forma regular. Vocês veem dessa forma? Sim, tem essa dificuldade. Só a continuação dessa história, né, que daí a gente entra no TEIA, o que a gente foi percebendo, os Magic Minas é um time de basquete, né, e eu e a Paula, nas conversas antes do treino ou nos intervalos, a gente foi percebendo o quanto que existe uma demanda por outros esportes, porque foi até o que ela falou, né? A voz, Magic Minas acabou sendo a voz ali para muitas outras mulheres. E a gente começou a ser abordada por outras mulheres, passaram a abordar a gente para perguntar sobre treinos de outras modalidades. Então a gente já entendeu que tinha essa necessidade de outras práticas. Além disso, outras regiões de São Paulo, porque o Magic Minas acabou ficando, né, concentrado numa região ali meio específica. Então, mulheres querendo praticar esportes em outras cidades de São Paulo, em outras regiões, desculpa. E fora isso, né, como que elas conseguem se articular? Como que elas conseguem também ter uma rede de apoio para que ela possa, como que as mulheres conseguem ter essa rede de apoio para que elas possam ficar tranquilas na prática do esporte. Então, por exemplo, alguém que pode cuidar do meu filho, ou uma carona para eu chegar tranquila, ou eu estou machucada e não tenho como pagar a fisioterapia, enfim. E aí, nessas conversas, a gente decidiu criar o TEIA, que é exatamente isso, né? Uma rede, para a gente poder apoiar essas mulheres. Então, claro, a gente está começando devagar, né? Mas a ideia, né? A proposta é ter essa rede para que a mulher se sinta acolhida em todas as dimensões que ela precisa, para que ela se sinta tranquila para praticar a atividade física. Então, existe essa demanda em outras regiões, a gente vê cada vez mais. Recentemente, a gente fez um questionário, né? Até para entender o que as mulheres gostariam. Quem estiver ouvindo a gente, uma mulher que quem quiser indicar o TEIA, como é que faz para buscar, para achar, para entrar em contato? TEIA Esporte Clube é o nome da nossa página de Facebook, então pode procurar, tá ali. Ali é um espaço que a gente tem usado, é um espaço virtual até o momento, em que tem sugestão, tem os coletivos que treinam, por exemplo, especialmente na cidade de São Paulo, mas a gente tem experiências até de fora. Tem gente que entra lá e fala, eu estou procurando um grupo de handball, queria jogar, nunca mais joguei depois da escola, e aí as mulheres se ajudam e ajudam umas às outras a encontrar um grupo de handball na sua cidade. Então ele é um processo orgânico mesmo, né, e muito colaborativo. É só entrar na página e jogar ali o que você quer. Já tem algumas publicações de grupo de handball ali, um grupo de polo aquático em Jundiaí, então tem coisas hilárias assim, que a gente nem imagina que as mulheres teriam interesse de praticar. Eu queria só voltar num ponto que você trouxe, Caio, que acho que é o exemplo da Lígia. A gente fez uma pesquisa dentro da nossa rede de contatos, em que a gente teve
perto de 200 respostas de mulheres da cidade de São Paulo, e a gente tem mulher de todas as regiões, e dentro dessa faixa etária de 20 a 45 anos, majoritariamente, mas não é o único público, enfim, e das mais variadas expressões de interesse, desde corrida, que é algo que parece ali como algo fácil e acessível para a maioria das mulheres adultas, mas de tudo quanto é modalidade. Então tem um interesse, porque uma das coisas que a gente ouve muito é falar, mas mulher não tem interesse em praticar esporte, né? Então é uma das coisas para justificar até a política pública, que é o que você perguntou, né? Mas a mulher não está interessada. E quando a gente faz essa enquete, a gente vê que está. Né? Mas tem questão de acesso, de segurança, de uma rede de apoio para lidar com família e prática. E aí a gente tem algumas evidências, dados, baseados no IBGE, por exemplo, que existe algo que é universal, que é fato que as mulheres têm menos acesso, existe um índice de inequidade no esporte. E as mulheres de qualquer perfil socioeconômico têm menos acesso que os homens. Isso é um primeiro dado que esse índice dá. Mas quando você vai olhar para os marcadores sociais, esse índice ele tem RG, ele tem CEP, né? Então, dependendo de onde eu moro, dependendo de onde eu nasci, dependendo da renda que eu tenho, dependendo do meu nível de escolarização, as minhas oportunidades vão diminuindo ainda mais. Então, é fato que qualquer mulher de qualquer classe social tem menos oportunidade de prática. Mas se a gente for para as periferias, para as mulheres com menos renda, para as meninas com menos escolarização, o problema vai ser muito maior. Né? Assim, enfim, acho que é um fenômeno da desigualdade que também vai passar aí por dentro do acesso ao esporte como direito social, né? Que é negado dependendo do estrato onde você está. A vida da pessoa na periferia já é com mais dificuldade, tem menos estrutura, apoio na familiar, para ter até o tempo de praticar, sim, quanto mais os equipamentos Então, com certeza. Eu fiz a pergunta, na verdade, dizendo assim que o que une todas as mulheres é a dificuldade de ter um ambiente friendly para você falar, putz, eu quero praticar jogar tênis. E aonde? Basquete, futebol, corrida, bike, o que for, skate. A gente tem, eu acho que a geração mais nova já está mais ligada que assim, todas podem. Que o direito existe, assim. Acho que já reconhece isso como algo que eu posso desejar isso. Né? Que eu posso, é legítimo eu querer ser uma Letícia Buffoni no skate, ser uma campeã de bike, o que eu quiser ser eu posso ser, mas entre querer e conseguir ter o acesso é um longo caminho. E assim, como poder público, eu estou super à disposição. Eu acho que assim, o esporte no Brasil ele é precarizado, não é levado a sério. Para mim o esporte ele tinha que andar totalmente ligado à educação. Sim. Como é nos Estados Unidos. Então a Secretaria do Esporte, para mim, nem tinha que existir. Ela tinha que ser conectada na da educação e todos os equipamentos esportivos estarem a serviço da rede pública de ensino, para começar. Porque hoje eles são subaproveitados. E aí, a partir dessa demanda atendida, você estrutura para a comunidade e aí uma geração que se forma já na escola, praticando, com igualdade, levando a sério, vira um adulto depois que segue isso. Eu vejo dessa forma, e a cultura vai para o mesmo caminho. Mas no Brasil hoje é isso, o esporte serve como um aparelho para indicação de políticos, e aí fica o interesse principal é político, é favorecer um vereador e não... É engraçado você falar isso, eu estava arrumando gaveta do escritório ontem, peguei anotações que eu tenho de um evento que discutia política pública de esporte, e a gente tem um dado eu não acho que mudou, mas é de um evento de 2 anos atrás, de que 1/3 do orçamento federal de esporte ia para emendas parlamentares, que se investia basicamente em infraestrutura, sem qualquer planejamento. Né? Acho que é um pouco do enrosco que a gente vive de fato pensar em políticas públicas que promovam transformação, né? Porque não é só infraestrutura. Infraestrutura é fundamental. A gente está falando de disputa de espaço físico, quando a gente está falando de ocupação de quadra, né? Mas é o que você fala, é como é que eu desenho a utilização desses espaços, porque não adianta ter só o espaço físico, ele precisa ser acessível, e 100% acessível. A gente está falando aqui, mas acho que até é uma meia-culpa, né? Cadê as mulheres com deficiência? Onde é que elas estão podendo ter acesso a alguma prática esportiva? Elas sequer conseguem chegar na quadra, né? E todos os coletivos, o Rachão de Basquete Feminino, o Magic Minas, né? O TEIA, é absolutamente aberto, né? Mas se a gente não tiver uma ação afirmativa para fazer isso acontecer, elas continuam sendo invisíveis, né?
E aí eu diria para você, acho que a sua visão de integração de esporte e educação, acho que é o que a gente sempre ouve, né? Mas que a gente vê muita dificuldade em efetivar isso na prática, de como é que a gente desenha uma política educacional integrada em que você tenha cultura, esporte, lazer, a educação formal, né? Pensar numa cidade que seja educadora, não só a escola educadora, né? Acho que é um pouco disso. E o esporte ele tem um potencial enorme, mas que de fato a gente vê isso desperdiçado, né? Gerações em gerações por não ter essa capacidade da gestão pública de integrar essas políticas. Esse número né? que você falou, Paula, de 1/3 da verba do esporte vir de emendas é uma loucura. Porque se você pensar a emenda, quando você está falando de infraestrutura, é basicamente grama sintética de campinho de várzea, é isso. Sim. E nada contra, aliás, eu adoro futebol, e antes disso do que nada, mas assim, geralmente são orçamentos superfaturados, que não estão no valor de mercado, e depois você não tem uma política de continuidade para ter oficina, escolinha de futebol em contraturno escolar para meninos e meninas nesse campo. É para a várzea. É para os times de várzea num esquema de curral eleitoral. E toda a iniciativa que a gente tenta fazer com projetos de aula, contraturno escolar e tal, é uma dificuldade para aprovar. Assim, você quer fazer um evento, você consegue. Você quer fazer uma emenda para reformar um equipamento, você consegue. Agora, para fazer uma continuidade de falar, eu quero dar aula de graça, com lanche, nessa periferia aqui, porque eu sei que essa molecada, se não tiver isso, vai para droga, vai para outra coisa, você não consegue fazer. Qual que é a barreira? Eu vou inverter o papel. Onde é que está a barreira real que se coloca? Incapacidade da secretaria de analisar o projeto e fazer um controle para fiscalizar se o projeto vai acontecer, porque aí também tem o lado de cá. Tem parlamentar que faz coisa fake. Sim. Aí o evento não acontece, a aula não acontece, você pega o dinheiro e embolsa. Só que hoje, essa desculpa para mim ela é imperdoável, porque eu faria a seguinte exigência, seu projeto vai ser aprovado e toda a aula tem que ser postada no YouTube. Cria um canal lá, projeto XPTO, e toda a aula você posta no YouTube. A aula do dia tal, horário tal, tá aqui. Um GoProzinho ali, filma e posta. Você ri, porque a gente está num país onde tem o risco da emenda, o dinheiro sair e a atividade não acontecer. Isso é lamentável. Eu fico pensando até como a gente é frágil na questão de participação e controle social, né? Que podia ser um outro mecanismo que garantisse que o órgão público responsável pela política esportiva executasse com efetividade, né? Que tivesse crianças, que tivesse professor, que tivesse mudanças, impacto social. Acho que é o tamanho do desafio. E o esporte é isso, a gente cansa de ouvir que não tem recurso, então se você for olhar a pasta de esporte, né, eles ficam brigando para ter 1% do orçamento do município, do estado, essa discussão é universal no Brasil, mas o pouco que tem, ele é absolutamente mal usado, né? Muito mal usado. É o que a gente até conversou, né, lá atrás, quando antes, né, de conseguir a quadra no Clube da Aclimação e até no Mané Garrincha, as quadras estavam lá. Mas a gente às vezes não sabia nem como chegar lá, né? No Mané Garrincha mesmo não é raro alguém acionar a gente perguntando como que faz para entrar em contato para alugar a quadra, porque nem isso, nem o contato às vezes você consegue, sabe? Então a nossa ideia também, nossa proposta também com o TEI é facilitar esse acesso, tanto que a gente vai andando pela cidade, vê uma quadra, peraí, deixa eu ver, essa quadra é pública, não é? Quanto custa, quanto não custa, tira a foto e põe no grupo. Porque também não se tem esses dados, né? De o que a gente consegue usar na cidade. A nossa proposta com o TEIA é, primeiro de tudo, ocupar esses espaços públicos. Então, vamos ver onde que tem, né, condições ou melhor, onde estão esses espaços, ver se tem condições de usar, se não tem, precisa reformar para tal coisa, porque também você consegue usar melhor o dinheiro, né? Enfim, eu sei que tem toda a questão burocrática e tal, mas será que você precisa reformar a tabela de basquete naquela quadra todo mês? Será que realmente precisa? Ou você pode pôr outro tipo de modalidade ali, que é o que as mulheres, enfim, ou as pessoas daquela região realmente querem praticar? Porque o que a gente vê é futebol, trava de futebol, enfim, por aí, mas às vezes não é isso que as pessoas querem usar mesmo, né? Eu vou bastante até no Parque Vila Lobos, você tem lá várias quadras de futebol, elas são sempre ocupadas, mas você tem uma quadra de basquete que geralmente não está em condições lá muito boas
E tem um monte de gente esperando. Fala, poxa, será que precisava de tanta quadra de futebol assim? Não podia ter uma outra de basquete? Tem tanta gente aqui esperando. Então, acho que é usar melhor, né, também, os recursos que tem disponíveis. Sem dúvida. Enfim, a questão da participação popular é o desafio da nossa democracia. Mais do que nunca. Assim, a internet, ela pode encurtar distâncias, mas ela pode criar barreiras também. Porque o ódio move muito a internet. E eu acredito que hoje não tem desculpa mais. Um gestor público que quiser, ele tem como ferramentas digitais prestar contas, ser transparente, ser acessível. Aqui a gente faz, a pessoa, se qualquer cidadão mandar para mim uma foto no WhatsApp de um problema, fizer uma denúncia, a gente vai atender pelo WhatsApp, não precisa vir aqui. O cara tá lá em Perus, ele manda igual. Isso devia ser já da prefeitura. Tem demandas que nem deveriam passar por aqui. O vereador vira um zelador, vira como se diz, um intermediário de prestação de serviço que a prefeitura devia fazer direto. Então, enfim, eu acho que é super legal quem está ouvindo a gente entender que a sociedade civil tem que ajudar também a política a fazer essas mudanças. Eu acho que o esporte é um bom terreno para a gente brigar, para melhorar. Eu acho que tem muita quadra e equipamento público que não está sendo utilizado. Se fala de Vila Lobos, Aclimação, Ibirapuera, esses são visados, mas tem um monte. A gente tem 109 parques, 5.500 praças. Na cidade. Na cidade. Então, assim, tem muita coisa para fazer e acho que a gente pode se juntar aí para sanitizar e abrir novos espaços. Eu acho que você está corretíssimo, Caio. A gente vê que essa nossa empreitada, né, a nossa jornada de Magic Minas e TEI, ela revela exatamente isso. Não é um problema primário de espaço físico, de equipamento. É de gestão de equipamento e de democratização de uso de equipamento. Né? A gente conseguiu horários que estavam ociosos, né? A gente não teve que tirar ninguém da quadra para ocupar. Mas acho que tem uma questão assim, que acho que da gente pensar no todo do problema, um pouco do que o TEIA tenta ajudar. Né? Acho que tem algo que é macro, que é da política, que, de novo, não é só o espaço físico, ele tem que estar em condições. Né? Então, a gente tem espaços físicos, que você falou dos 109 parques, 5.000 e tantas praças, quantas tem quadra, quantas estão em condições legais. Então, acho que esse é um ponto que, de fato, passa pela infraestrutura. Mas tem o entorno, né? Como é seguro eu estar ali? Qual o horário que é possível? Porque as mulheres elas têm disponibilidade de noite, né? Que é a hora que está todo... À noite dá para eu sair de casa, chegar e voltar? Então, é uma questão de segurança pública. De novo, eu insisto na ideia de políticas integradas de acesso à cidade como um todo. O esporte é parte disso, né? A gente tem que desconstruir outras barreiras que são familiares, né? Dos maridos, dos companheiros ou das companheiras. Começarem a perceber que eles também podem ficar com os filhos, que eles também podem cozinhar no final de semana. Eu lembro muito de um relato que eu tive antes até do Magic Minas, quando eu comecei com o Rachão de Basquete Feminino, que é um outro coletivo também que faz parte, que ocupa o Ibirapuera especialmente. Os caras estavam jogando e as mulheres, esses caras tinham que ficar em casa com os filhos preparando o almoço, né? E essa é a lógica que... Então tem uma série de camadas que a gente precisa ir desconstruindo, que passa pela política pública, mas que passa por uma outra construção cultural, né? Que acho que a política pública pode ajudar. Se você tem campanha, se você tem, de fato, um movimento grande de apoiadores como você, acho que de sensibilizar pela causa das mulheres e dizer, não, vamos fazer uma ação com foco específico para aumentar o número de meninas e mulheres paulistanas que praticam esporte. Né? Se eu tenho isso como uma meta clara na minha gestão, eu consigo efetivar ações que caminhem para isso. Né? Acho que é um pouco disso que a gente precisa entender né? Porque é uma teia mesmo de relações e de problemas que a gente precisa entender como é que estão, né, amarrados para poder ser atacados. A gente tem visto aí, uma das metas nossas é o quê? A gente tenta sempre destinar recurso em área nobre e área de periferia equilibrado, e às vezes até mais na periferia. Então, a gente investe em Pinheiros, vai lá numa periferia e investe o dobro para tentar equilibrar um pouco, porque a gente sabe que lá na periferia o acesso é menor, a carência é maior. Então, não é porque se tivesse mais carência na região nobre eu poderia, mas é questão de equilíbrio. Lá falta asfalto, falta saneamento, falta tudo. Então, a gente põe um pouco mais lá. Tem uma região de periferia, na Pedreira, ali de Cidade de Júlia, que um outro vereador fez o campinho de grama sintética. Isso é uma demanda da galera do futebol, lá da Várzea, beleza. Em volta do campo, 2 córregos, esgotão, zoado, não tem nem precisa ficar para assistir o jogo. A gente conversou com as mães.
com as esposas desses caras e com as crianças. E eles falaram, pô, a gente queria ter pelo menos um parquinho para brincar, uma sombra, um lugar aqui, bater uma bola de basquete e tal. Então a gente fez um trabalho de recuperar um dos córregos do lado, limpar e fazer a contenção para que ele não alague e não seja um esgotão. E está trabalhando uma emenda para fazer uma pista de Cooper, de corrida em volta do campo e meio que um jardinzinho linear em volta. Então vai ter brinquedos para criança, vai ter para melhor idade, arborizar tal, e tentar fazer até uma mini quadrinha de 3x3 de basquete. Com isso, a família, quando tiver o jogo da várzea, não vai ser só os meninos do futebol, vai ter a família participando. E a nossa ideia era fazer a aula de futebol para meninos e meninas ao longo do ano. Infelizmente a aula não conseguiu por incompetência da Secretaria de Esportes, por falta de prioridade da gestão brasileira pública com o esporte. Mas a gente vai, para o ano que vem, espero conseguir. Então eu estou só fazendo esse gancho para dizer que são as lutas que a gente tem que fazer. Faz o campinho, faz o entorno. Fez um campinho, faz uma outra modalidade do lado e vai estimulando, porque... Não, e a pista de Cooper já dá para montar um grupinho de corrida que apareceu lá no TEIA, que as mulheres querem correr, é uma prática simples, não precisa de nada, né? Então a gente pode se articular para tentar, né, mobilizar as mulheres da comunidade para usar essa pista de Cooper para correr, para buscar saúde, para se encontrar, né? Um espaço de socialização também que é fundamental para as mães, enfim, acho que é isso, né? Isso. É um caminho, né? E aí... É o que a gente vê, assim, na Praça Rotary, que você tem um outro espaço, então é mais interessante de você ir jogar, porque alguém pode ir com você e aí a pessoa fica ali fazendo uma outra atividade enquanto você treina. Tem outras praças, enfim, que a gente chegou a usar em alguns momentos, que você fica mais tranquilo porque você vai acompanhado, né, por ser mulher, enfim, você se sente mais segura. E você também, e a outra pessoa também consegue se divertir enquanto você está se divertindo. Acolhe todo mundo, né? Com certeza. E aí, sobre caminhada, para a gente encerrar o nosso papo, como é que a gente vai ter uma iniciativa lá em Cidade Tiradentes, é isso? Ou não? Onde vai ser o grupo? Nós estamos combinando ainda. Onde vai ser? Porque a gente tem que... Eu acho que é bom, para uma próxima conversa nossa, a gente trazer novidades. Então... A gente está esperando. E a sugestão até da gente conversar com a galera de lá. Então vamos fazer isso, vamos combinar, daí no próximo podcast a gente traz o feedback. Cidade Tiradentes é um lugar que é simbólico, é o extremo leste, e tem os equipamentos, mas acho que falta um pouco articular a comunidade. Então a gente podia fazer lá, a partir do céu, e estabelecer uma meta. A gente faz uma pesquisa. Meta a gente gosta. A gente faz uma pesquisa e vê o grau de participação das mulheres, sejam alunas ou comunidade, no equipamento. E a gente tenta pelo menos equiparar, uma meta de equiparar homem e mulher. Topam? É um ótimo piloto. Sim, já vou pegar meu caderno. Então beleza, então no próximo podcast que a gente fizer com a Paula e com a Lígia, sobre essa questão da inclusão das mulheres no esporte, a democratização do acesso ao esporte nos espaços públicos, a gente vai trazer novidades, porque a gente vai agora fazer um estudo de campo e montar um projeto e uma meta em Cidade Tiradentes. E aí a gente traz para vocês depois os resultados disso. Tá bom? Foi um prazerzão falar com vocês, espero que tenham gostado. Obrigada pelo espaço, Caio. Nas minhas redes é só Caio Miranda Carneiro, bem fácil. Nas plataformas de streaming tem o Spotify, o Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, Castbox. E quem quiser ver a Teia Esporte Clube, só ir no Facebook lá, tá fácil entrar em contato com as meninas.